Então, fechou. Vamos começar. Faz a oração para a gente começar. Fazer oração rapidinho, tá? Bem rapidinho. Oremos. Santo Deus, Santo Pai de Santos céus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos proporcionado essa oportunidade maravilhosa de repassar o conhecimento. Esteja conosco durante essa live, em nome de Jesus, amém. Amém. Michael, desculpa, não sei se é Michael, se é Michael, mas você é muito bem-vindo, tá? Mas vamos para a nossa primeira pergunta? Vamos nessa. Esse é o nosso intuito, Chiu, ajudar as pessoas. Vamos lá. Primeira pergunta que a Thalita vai responder. Qual a base para um casamento bem-sucedido? Qual a base para um casamento bem-sucedido? Vamos lá, gente. Quando a gente fala de base, a gente pode associar uma construção. Se você for construir uma casa, um prédio, alguma coisa assim, a primeira coisa que você precisa fazer é a base. É o alicerce ali. Se você fizer uma boa base, um bom alicerce, depois você pode construir aí quantos andares você quiser, você precisar, porque você tem uma boa base, você tem um bom alicerce. E a pergunta é, qual é a base de um casamento bem-sucedido? Então, eu vou falar para vocês que a base para um casamento bem-sucedido é a intimidade. Aí você vai falar, intimidade? Mas eu tenho intimidade com a minha esposa ou com o meu esposo. Mas é o seguinte, a gente quando pensa em intimidade, a gente foca na parte da intimidade física e para por aí. Mas intimidade não é só na parte física. Nós vamos ver aqui 5 aspectos que eu tenho que trabalhar a intimidade dentro do meu relacionamento. E se você conseguir trabalhar esses 5 aspectos, você vai estar construindo uma base bem sólida ali. Então, o primeiro aspecto, a primeira intimidade, é a intimidade espiritual. É importante que vocês falem a mesma língua. Tenham a mesma fé, tenham os mesmos conceitos, as mesmas verdades, que vocês trilhem aí os mesmos caminhos. Por quê? Para vocês conseguirem se conectar. Porque se um acha que é azul e o outro acha que é vermelho, começa a vir os conflitos. Então é legal vocês terem uma mesma ideologia. E assim vocês conseguem aí se relacionar melhor e cria uma intimidade espiritual. Aqui também entra aquela parte que a gente já conversou bastante do culto, né? Fazer o casal, o culto junto, ter momentos espiritual junto, isso é bem bacana. Então aí você vai construindo essa base, começando pela intimidade espiritual. A segunda intimidade que você precisa construir e desenvolver no seu relacionamento é a intimidade física, que é propriamente que a gente sempre fala de intimidade e já pensa na parte física. Antigamente, quando uma mulher ia ter relação com seu marido, ela falava, hoje eu vou ter intimidade, né? A gente já leva para o lado do físico. E é muito importante. Não é a única intimidade que tem que ter no relacionamento, mas ela é importante. Então, o contato físico, o toque, o beijo, o abraço, as carícias, tudo isso é importante. Até você chegar no sexo propriamente dito, você passa por vários toques, várias carícias, e isso é importante, além do ato em si. E o sexo, ele é um presente de Deus para você que é casado. Deus te deu isso como um presente, então você pode desfrutar deste presente. Eu não vou dizer aqui que você tem que ter relação sexual com a sua esposa uma vez por semana, 2, 3. Por quê? Porque cada casal tem uma realidade. Vive em um mundo. Então veja aí no seu mundo qual é a realidade para vocês. Se você acha que é viável 2, 3, 4, 5, não sei quantas vezes por semana, vai em frente. O importante é que seja satisfatório para os dois, seja prazeroso para os dois, não seja um momento de obrigação para nenhuma das partes. A gente sabe que o homem tem muito mais necessidade do que a mulher. E Deus fez ele assim. Não é que homem é safado. Não é. A gente tem mania de falar, homem é safado. Não, Deus fez eles, né, os homens, com essa necessidade maior. Então, o casal tem que conversar e achar aí um equilíbrio para os dois, para ficar legal para as duas partes. Mas assim, cuidado com a falta. Eu acho que o excesso talvez não traga nenhum prejuízo, você abusar.
mas a falta traz. Então, não tem como um casal, marido e mulher, não ter momento de relação sexual. Vocês precisam disso. Os especialistas dizem que, assim, sabe, o limite é pelo menos uma vez a cada 15 dias, você ter o ato sexual. Só que assim, no mínimo, tá? Se for mais, muito melhor. Então você veja aí na sua realidade do seu casamento com seu parceiro, 2, 3, 4, 5 vezes, não sei. O pastor Cláudio Duarte, ele tem uma palestra que ele fala assim, que homem feliz é homem de barriga cheia e saco vazio. E é isso, gente. E é isso. Então, veja dentro da sua realidade para vocês terem a sua intimidade física. Bom, intimidade emocional. Você precisa confiar no seu cônjuge. Você precisa ter uma intimidade, poder abrir o coração, desabafar, contar o que você está sentindo. Seja sentimentos tristes, negativos, ou sentimentos de alegria, de felicidade, positivos. Mas você precisa ter essas intimidade emocional desenvolvida aí com o seu cônjuge. E assim, quando você for ouvir o seu parceiro aí, a sua parceira, vá desarmado, com o intuito de ajudar, sem crítica, sem julgamento, porque isso faz a pessoa se retrair. Ela vai falar, ele vai me julgar. Se eu falar isso, ele vai falar um monte. E aí a pessoa se retrai. Então, sem julgamento, sem crítica, um tentando sempre ajudar o outro, principalmente os homens que têm dificuldade muitas vezes de se abrir, de demonstrar os sentimentos. Nós mulheres temos que ser sábias com isso. A gente conversou isso já em outra live. Então, aproveite isso para vocês também criarem uma base sólida aí no casamento de vocês. Importante dessa parte da intimidade emocional é que muitas vezes uma pessoa, o casal, a mulher se abre para o marido ou vice-versa, e o outro usa isso contra a pessoa no momento de raiva. Quer um exemplo? Vamos supor que a esposa falou para o marido que passou por uma situação difícil, depressiva, e que ela não queria mais viver, e que ela pensou até em se matar. E aí o marido ouviu aquilo, no momento, outro momento de raiva, de briga, de discussão dos dois, ele joga isso na cara dela. Você é uma assassina, você já falou que iria até se matar, sua assassina. Não faça isso, você vai estar assassinando o seu relacionamento. Então não faça essas coisas. Se a pessoa confiou a intimidade dela, as emoções dela para você, seja maduro e tenha a briga que for, mas não jogue os sentimentos da pessoa contra ela. Isso é muito ruim e isso acaba com o relacionamento. Então, desenvolva uma intimidade emocional. O quarto aspecto da intimidade é a intimidade intelectual. Gente, não dá para um casal ser um PhD e o outro não terminou o supletivo. Não dá, porque não tem harmonia, não encaixa, sabe? O quebra-cabeça não fecha, porque eles vivem em mundos diferentes. É julgo desigual também. Então, assim, os dois têm que procurar estar ali, ó. Não estou falando que você tem que fazer uma faculdade, porque o seu marido tem. Não é isso, eu estou falando que você tem que buscar conhecimento. Conhecimento, seja em qual área que for, a área que você gosta. Você pode ser uma dona de casa e buscar conhecimento. Eu sou dona de casa e eu adoro cozinhar. Busque conhecimento na área de culinária. Seja uma ótima cozinheira, seja o melhor na sua área. Você pode ficar em casa e ser o melhor. E hoje em dia, a gente tem muita facilidade com isso, né? Quem quer fazer faculdade pode fazer até à distância. Vários cursos também à distância. Literatura a gente tem de monte. É tanta coisa e boa que a gente tem que até selecionar, porque a gente não dá conta de ler, de interagir com tudo. Então, a gente tem tudo ao nosso favor para a gente evoluir, para a gente crescer. Não vamos nos acomodar. É importante que o casal esteja evoluindo juntos para ter uma intimidade intelectual. Quinto aspecto da intimidade é a intimidade financeira. Essa a gente também já conversou um pouquinho aqui. Mas é importante você também sempre ter isso, que um casal precisa ter essa conexão na parte do money também, do dinheiro. Muitos casais vivem casados, mas cuidando das finanças como se fossem solteiros. Divide, você paga 50% das despesas e eu pago 50%. Não é assim.
Vocês casaram para ser uma só carne, então é um só dinheiro, é uma só renda, é a renda da família. Então, junte tudo que vocês conseguem de receita, de dinheiro, salário do esposo, salário da esposa e tudo que vocês conseguirem. Sentem juntos, façam um planejamento familiar. Quanto a gente conseguiu ganhar, quanto a gente tem que pagar. E isso é importante. A esposa tem que saber quanto o marido ganha, o marido tem que saber quanto a esposa ganha, o que tem que ser pago, o que não tem. Os dois precisam saber a realidade financeira do casal. Não dá para viver alienado como o meu marido ganha, eu nem sei quanto ele ganha e eu só vou gastando ou vice-versa. Não. Os dois têm que também estarem juntos aí neste quesito da intimidade financeira. É muito importante isso. Tem casais que vai no restaurante e cada um paga a sua conta. Ou então o marido anota, ó, você tá me devendo R$ 10, ó, você pegou R$ 10 emprestado, você ainda não me pagou. Gente, isso não é o ideal na vida de um casal. Então vocês precisam sentar e conversar. Quem vai administrar as finanças? Nós já conversamos isso aqui em outro dia, foi uma pergunta. Quem deve administrar? Quem for melhor, mas tiver mais aptidão na área. Se for a mulher, que seja a mulher. Se for o homem, que seja o homem. Se é os dois, que façam juntos, tá? Então, assim, quando o seu casamento, você consegue construir uma boa base com esses 5 aspectos de intimidade espiritual, intimidade física, intimidade emocional, intimidade intelectual e a intimidade financeira, isso gera 3 coisas no seu relacionamento, que é uma unidade, vocês vão ser realmente uma só carne, e vocês vão estar tão conectados, a conexão entre vocês dois, porque a base está bem feita, vai ser tão grande que nada e nem ninguém vai conseguir violar isso. E quando vier as dificuldades, ao invés de afastar vocês dois, vai simplesmente unir cada vez mais. Outra coisa importante que gera esses 5 aspectos da intimidade: compromisso. Você vai querer cumprir o compromisso que você tem com aquela pessoa, o compromisso de permanecer ao lado dela até que a morte o separe. Sabe por quê? Imagine, você construiu a base para fazer a casa. Você já fez todo o alicerce. Você vai desistir de construir a casa? Ah, não, eu fiz o alicerce, ó, dá para construir um prédio aqui. Só que agora eu não quero mais. Eu vou desistir. Lógico que não, você não vai desistir. Então, isso gera um compromisso, uma vontade de permanecer juntos. E a terceira coisa que gera é a transparência. Quando você tem uma boa base, um bom alicerce no seu relacionamento, você é transparente, você não precisa ser outra pessoa na frente do seu marido ou da sua esposa, você é totalmente você, inteiramente, integralmente você. Por quê? Porque você confia, porque você tem segurança, porque você não precisa ter vergonha, nem medos, nem reservas com ele ou com ela, né? E você é uma pessoa sem máscaras. E isso, o que traz tudo isso? Você construir uma boa base. Você vai alcançar a satisfação conjugal, que é uma das satisfações mais prazerosas que existe neste mundo. É possível? É possível. Dá trabalho? Muito, muito trabalho, mas é possível. Existem casais que alcançam essa satisfação conjugal. E eu digo também por experiência própria que é possível. É isso aí. Entrou muitas pessoas aqui, Thalita, enquanto você estava respondendo a pergunta. Talvez eu não consiga olhar para todos, lembrar de todos, mas entrou deixa eu ver, Quarteto Elibe, Shirley, Estúdio Versátil, a Clésia lá da Bahia entrou. Sejam todos bem-vindos. Giele Pinheiro, Laura, Sandro acabou de entrar. Seja bem-vindo, Sandro. E é isso aí, vamos pessoal. lá, gente. Pessoal, só para deixar vocês aí na mesma página, nós temos esse canal aqui do Instagram, mas como o Instagram ele só deixa postar vídeos no máximo até 15 minutos, 1 minuto no feed, 15 minutos no IGTV, nós temos vídeo de 30 a 40 minutos no YouTube. Então se inscreva no nosso canal no YouTube e olhe os nossos vídeos. Por quê? Porque os vídeos pequenos do Instagram são importantes, são muito importantes. Mas o que acontece? É apenas dicas ali pequenas, mas os vídeos que vão mudar a vida de vocês estão no YouTube. São vídeos grandes, vídeos com base, com estudos e tudo mais. Então visite lá o nosso canal no YouTube, tá bom? Projeto Up, o nome do nosso canal. Tem um link na bio aqui do Instagram, do nosso YouTube, tá bom?
Também entre no nosso grupo de WhatsApp. Tem coisas exclusivas que está só no grupo do WhatsApp. Sabe aquela série Amar É que está tendo no Instagram? Só as figuras? Todo dia no WhatsApp, a Thalita ela grava um áudio também, só para as pessoas do WhatsApp. Então, entre no nosso WhatsApp, se inscreve no nosso canal no YouTube, tá bom? Para que você possa receber o máximo de conteúdo possível. É isso aí. Vamos lá, Rob. Agora, primeira pergunta para você. É vantagem a amortização de uma dívida de um imóvel com uso do FGTS? Boa pergunta. É vantagem amortizar, em outras palavras, pagar o financiamento do seu apartamento, da sua casa, utilizando o FGTS? Em outras palavras, é vantagem sacar o FGTS para pagar o financiamento imobiliário? Resposta é sim. Por quê? Porque o FGTS, ele também rende, assim como a poupança e tudo mais. Mas ele rende até no máximo 3% ao ano. O FGTS rende no máximo 3% ao ano. O custo de uma dívida, uma taxa de uma dívida imobiliária, ela chega a mais ou menos 7% ao ano. Tá no menor patamar histórico, viu? Geralmente, por causa da Selic, a Selic está muito baixa. O que é a Selic, Rob? A Selic é a taxa de juros que um departamento do governo chamado Copom, ele estabelece no país. E todos os bancos têm que seguir essa taxa de juros. Entendeu? Então, a Selic hoje está 2,25. Então, para financiamento imobiliário, você acha hoje 6,5%, 7% ao ano. Entenderam? Então, o que acontece? A conta é simples. Como que eu sei, Rob, que se compensa pagar uma dívida ou não? Porque tem gente que pensa assim, sempre compensa pagar uma dívida. Não, nem sempre compensa. Porque se você está no banco e o seu rendimento bancário do seu investimento for maior que a taxa da dívida, não compensa pagar a dívida. Por quê? Vou dar um exemplo. Tem gente que pensa assim, compensa só pagar à vista. Parcelado não compensa. Na verdade, não, depende. Vamos supor que você vai comprar, sei lá, vou chutar um notebook, R$ 2.000, certo? Você tentou pagar à vista, só que o cara da loja falou, a gente não tem desconto para vista. E vamos supor que não tenha mesmo. Se tiver desconto pagando à vista, tem que pagar à vista. Mas vamos supor que não tenha desconto para pagar à vista, mas ele divide em 10 vezes sem juros, compensa você dividir. Por quê? Porque você pega esses 2.000 e investe. Então, o que acontece? No fim dos 10 meses, provavelmente você vai pagar as 10 vezes de 200 e ainda vai ter uns R$ 200 na conta. Em outras palavras, se você investir o dinheiro, você vai nem precisar pagar a última parcela, porque a última parcela o seu rendimento vai pagar para você. Entende? Então, às vezes, compensa sim ter dívida. E nesse caso do financiamento imobiliário com o FGTS, compensa muito tirar o FGTS para pagar a dívida. Por quê? Porque o rendimento do FGTS não é maior do que o custo da dívida. O que é o custo da dívida? A taxa de juros. Entendeu? Agora, se você tiver um rendimento, vamos supor que eu tenho um investimento que ele me rende 11% ao ano. E eu tenho um financiamento imobiliário que ele tem uma taxa de 7% ao ano. Já que a taxa do investimento é maior do que a taxa da dívida, não compensa você pagar a dívida, amortizar. Compensa você deixar, pagar que eu quero dizer amortizar, tá? Mas você tem que pagar as parcelas mensalmente certinhas, para não pagar juros, tá? Quero deixar bem claro. Mas não compensa você amortizar parcelas futuras. Porque se o seu rendimento ele está rendendo para você muito mais do que a própria dívida, então não compensa. Mas no caso do FGTS e do financiamento imobiliário, compensa, porque o rendimento do FGTS é muito menor do que a taxa do financiamento imobiliário. Então, qualquer coisa que você conseguir amortizar com o FGTS, compensa. Então, eu sempre gosto de traçar a linha de raciocínio e, no fim, dar uma resposta direta, resposta resumida. Então, resumindo a resposta, Rob, compensa sacar o FGTS para pagar um financiamento imobiliário? Eu digo para você que sim, compensa. Em todos os casos, sem exceção.
Porque não existe o financiamento imobiliário que seja abaixo de 3% ao ano. Já que não existe, então compensa. Se você tem um financiamento imobiliário e não sacou o FGTS, saque e amortize esse financiamento, tá bom? Que ajude a pagar essa dívida desse imóvel. Beleza? Espero que não tenha ficado dúvidas. Qualquer coisa, pode perguntar aqui que a gente esclarece, tá bom? Valeu, pessoal. Vamos para a próxima pergunta, Thalita? E aquela questão da Shil, não dá para falar agora que tá falando de Ah, é FGTS? verdade. Olha, eu já estava esquecendo. A Chil sabe, né, Chil, que eu sou esquecido mesmo e eu já tinha esquecido, Chil. Qual que é mesmo a pergunta da Chil? Eu já Ela já quer esqueci até a saber se pergunta. compensa ela sacar o FGTS. Ah, Será que é o saque aniversário que ela tá falando? então, Chil, eu não sei que tipo de saque que você está falando. Se é o saque quando você é demitido sem justa causa, se é o caso do saque aniversário. É o caso do saque aniversário, Chil? Ela lembra que você é esquecido. Estou vendo aqui. Vamos ver Mas se ela fala isso. É o não é o do saque. aniversário, é aquele saque que você é mandado embora, né? E você pode sacar o FGTS, certo? Mas que Vamos seja. ver. Vamos fazer assim, eu vou falar dos dois de maneira bem rápida. Em Isso, relação, melhor. quando, quando você é mandado embora, quando você é É o mandado saque embora, emergencial, ó. ah, fechou. Que é uma terceira modalidade. Então, eu vou falar das três bem rápido. Quando você é mandado embora, compensa muito sacar FGTS. Porque lembra que eu falei que ele só rende 3% ao ano? Então, não compensa, no máximo, tá? Eu acho que agora tá rendendo bem menos por causa da Selic. É no máximo. Então, não compensa você deixar um dinheiro lá na caixa para render 3% ao ano. Compensa muito mais você tirar esse dinheiro, mesmo que você não vá usar. Tira esse dinheiro e invista em um investimento que renda mais um tesouro direto de taxa pós-fixada, um fundo imobiliário, entendeu? Compensa muito, tá? Então, na questão de você ser mandado embora, compensa, tire tudo, rape a conta. Em questão do saque emergencial, eu digo mesmo, é a mesma justificativa, compensa, porque tudo que você pode sacar para que você possa investir em um investimento melhor, compensa. Então, o saque emergencial e o saque por ter sido mandado embora compensa, não deixa nada na conta. Pode sacar e invista num lugar melhor. Agora, a questão do saque aniversário, eu sei que não foi a pergunta, mas aí vocês podem ter uma dúvida aí. Eu penso dessa forma: se você trabalha registrado, não saque. Porque se você sacar, você perde seu seguro-desemprego. Entendeu? Então não saque, tá bom? Agora, se você não trabalha mais registrado, CPJ, trabalha por conta, saca. Porque aí entra nas outras duas perguntas. Já que você já não vai pegar o seguro-desemprego mesmo porque você não trabalha registrado, então saque o dinheiro e invista num investimento melhor, tá bom? Então você só não saca se você for registrado. Não saca o saque aniversário, porque você perde lá na frente o seguro-desemprego. Isso é muito importante, tá bom? É mais por isso mesmo. Respondi? Respondi, Chiu? Eu acho que sim. Qualquer coisa ela escreve aí. Mas vamos para a terceira pergunta? Temos quanto tempo aí? Você sabe, tá? Meia hora ainda. Ah, então tá bom, tá tranquilo. Estamos dentro do tempo. Terceira pergunta. Então beleza, Chiu. Se ficou bem claro, qualquer coisa pode perguntar, não tem problema não. Pode me deixar na famosa saia justa, não tem problema não. Vamos lá. Essa pergunta aqui eu acho capciosa. Vai te colocar na parede, hein, Thalita? Como ajudar uma criança que vive em uma família desestruturada? Como ajudar uma criança dessa, que vive numa família, às vezes, infelizmente, não tem um pai, não tem uma mãe, ou tem o pai e a mãe que vive brigando, ou às vezes tem violência no lar, não sei. Como que você ajuda uma criança que vive num ambiente desses? É, essa pergunta, ela é bem complexa, bem complexa. Antes de eu responder, estão perguntando aí o que que é saque aniversário? Já que você estava falando, já responde aí. Bom, Joelson, é o Joelson, né? O saque É, aniversário é uma modalidade do governo
para sair da crise que ele criou, que você pode sacar do banco no mês do seu aniversário, tem os dias lá certo dos meses do seu aniversário, uma porcentagem. Eu confesso que de cabeça eu não lembro agora qual que é a porcentagem, mas eu prometo que numa próxima live eu tiro a dúvida por completo. Mas só para dar um overview, você pode sacar o dinheiro, seu FGTS, mesmo não tendo sido mandado embora, nem nada, uma porcentagem. Mas o que acontece? Tem que tomar muito cuidado que se você sacar o saque aniversário e você trabalha registrado, você perde o seguro-desemprego, tá? Então toma muito cuidado com isso. Mas caso você não trabalhe registrado, que eu acho que é o seu caso, né, Joel? Se você tem dinheiro para sacar no saque aniversário, saque. Por favor, saca, porque não tem por que deixar lá, entende? Não tem por que deixar lá. Se você pode investir num lugar melhor, então saca. Beleza? Na próxima live, eu prometo que eu vou trazer todos os detalhes do saque aniversário. Qual a porcentagem de cada conta que você pode tirar e tudo mais. Tá bom? Mas... Então vamos lá. Pode falar. Não, para voltar para sua pergunta mesmo. Como ajudar uma criança que vive em um lar desestruturado? Como ajudar? Vamos lá, gente. Então, essa pergunta ela é bem complexa. Assim, para dar uma dica, uma ajuda, uma resposta mais precisa, eu teria que conhecer mais o contexto, eu teria que ver qual é a proximidade da família com você que está tentando ajudar, qual que é a sua proximidade com a criança, qual a liberdade, a intimidade que vocês têm, para dar uma resposta mais precisa. Mas como eu não tenho essas informações no momento, eu vou responder e veja aí na realidade o que vai caber, o que dá para fazer. Então, assim, primeira coisa que eu acredito é que apesar da criança estar num lar desestruturado, tendo o pai ou a mãe talvez brigando, um relacionamento conturbado, não desrespeite as ações ou as atitudes do pai e da mãe na frente da criança, porque isso gera muita confusão na cabecinha da criança, e dependendo ainda da idade que tem a criança, que isso também conta muito, a criança vai ficar muito perdida nessa questão. Então, assim, respeitar as atitudes do pai e da mãe. Lógico, a gente está falando aqui que não é uma agressão física. Se você vê uma agressão física, se partir para isso, lógico que você tem que intervir, né? E ajudar a criança. Mas se é uma correção errada, é uma briga, é uma coisa aqui, uma coisa ali, o que você pode fazer? Você pode, em algum momento, se você tem intimidade para isso, liberdade, chegar no pai, na mãe da criança e falar que você acha que não está legal, que não foi legal aquela atitude, não é legal eles brigarem na frente da criança, não é legal tal jeito que a criança foi corrigida, gritaram com a criança, se excederam, enfim. Então, sem a criança ver, você pode conversar com os adultos e falar o seu ponto de vista, o que você acha que não está sendo legal. Mas não deixe ser na frente da criança. Lógico, se não fugir de um extremo, algo que você tem que ser enérgico na hora, você aguarda o momento mais propício e converse com os pais da criança. O que você pode fazer já relacionado à criança? Bom, essa criança, ela precisa que você tenha uma relação com ela. Então, se você já tem uma certa intimidade com ela, uma certa proximidade, já é mais fácil. Você pode pegar a criança para passear, para passar uma tarde, um dia, não sei, na sua casa, se os pais permitirem. Por isso que depende muito do contexto. Então, eu estou falando aqui, aí você vai... Aí quem fez a pergunta vai adaptando a sua realidade. Então, se os pais deixam, então pegue a criança em alguns momentos, passeie com ela, tenta criar uma relação com a criança. E nessa relação você passa para a criança afeto, você passa compreensão, mostra que você compreende ela e também mostre para ela que ela pode ter segurança em você, que ela pode confiar em você. Outra coisa importante é você dar muito amor e carinho, porque crianças que vivem nesses lares desestruturados, elas têm a tendência de ter a autoestima baixa. Então, tenta trabalhar isso na criança, colocar ela para cima, elogiar a criança, conversar, né, quando ela falar dos sentimentos, por exemplo, porque como ela tem a autoestima baixa, ela pode ter...
vergonha, ela pode ficar fechada, retraída, ela querer ficar sozinha, tudo gerado pela confusão, pelos conflitos que ela tem dentro do lar dela. Então, assim, tenta ajudar essa criança levantando também a autoestima dela. Isso você vai ter que fazer dando muito amor, muito carinho, fazendo de várias formas, dando atenção, passeando. Você pode dar presentes também para essa criança. Eu não estou dizendo que você não vai poder corrigir a criança no momento que ela errar, porque crianças erram mesmo, todo mundo erra e as crianças pisam na bola muitas vezes. Mas se você perceber que ela fez algo que não foi muito legal, corrija da forma certa. Sente com ela, na altura dela, olho no olho e converse com ela. Eu acho que você fez aquilo, não foi muito legal. A tia ou o tio não achou bacana, não faz mais isso não é legal. E aí você conversa com a criança sobre isso. Estão falando até mesmo depressão a criança pode ter, exatamente. Isso pode levar a um caso de depressão, né? No nível bem elevado. Então a criança precisa ter muito afeto, muito amor, ser compreendida, ela precisa se sentir importante. Apesar de tudo que acontece na família dela, ela precisa ter alguém que seja ali um estruturado, que ela possa pedir socorro quando ela precisar. Então você vai ser essa pessoa que ela vai, quando ela estiver em conflito, passando por algum momento difícil, ela vai lembrar de você e vai atrás de você. Ela vai ter liberdade, ela vai ter intimidade e você vai ser uma referência para essa criança. É isso que você tem que buscar para quando ela estiver em apuros, vamos dizer assim, lá na casa dela, lá na família dela, ela tenha a quem recorrer. Muitas vezes ela não quer recorrer ao pai nem à mãe. Se o pai e a mãe brigam, é muito confuso na cabeça de uma criança quando o pai e a mãe brigam. Ele não sabe de que lado ele fica. Ele ama o pai, ele ama a mãe. E aí, ele não sabe, ele fica muitas vezes perdido. Então, vai ter você como uma referência para essa criança. E tente passar valores para essa criança. Valores que você acha importante, que muitas vezes ela não está aprendendo lá no lar dela. Então, tente passar valores. Então, ame essa criança. Ajude essa criança elevando a sua autoestima, né? Dê muito amor, muito carinho, passe valores e seja uma referência para essa criança. Alguém estruturado para ela ter ali por perto quando ela precisar de um socorro. É muito importante isso. Ela vai ver você, ela vai buscar em você o que ela iria buscar no pai e na mãe, mas devido à situação, vai acabar buscando em você, tá? Então fica aí a minha dica, eu espero que eu tenha conseguido responder aí dentro da realidade da pessoa que mandou a pergunta, mas se não ficou claro, pode perguntar aí. Isso, a Saskia está perguntando aqui, Thalita, e quando os pais abandonam, eu creio que abandonam a criança, né? E a criança for uma pessoa difícil de lidar? Bom, o pai abandonou a criança, os pais, pai e mãe abandonou a criança está sozinha no mundo, é isso? Assim, aí a gente tem que ver também a parte jurídica, né? Quando isso acontece, a gente também tem que ver tudo direitinho para fazer tudo conforme, tudo certinho, né? Mas se o pai e a mãe abandonou a criança e você quer ajudar a criança, muitas vezes não vai ser fácil mesmo. Porque ela está numa situação bem complicada. Imagina o pai e a mãe, seu pai e a sua mãe te abandonar. Então, a criança ela pode ser muito arisca e tudo isso é reflexo do que ela vem passando. Muitas vezes, as más atitudes dela é para chamar atenção. Ela quer, na verdade, falar assim, eu existo, eu tô aqui. Porque ela sofre tanto com o pai e com a mãe que ela se sente um nada. Ela se sente sem valor, ela se sente uma criança abandonada de fato. Então, ela se torna uma criança arisca. Mas isso não é porque ela é uma má criança, não é isso. É reflexo do que ela vem sofrendo, é uma consequência. Então, nós temos que ser o quê? Os adultos maduros nessa situação de tentar ajudar essa criança aos poucos, respeitar essa criança também e aos poucos ir ajudando. Você tem que fazer com que a criança crie uma confiança em você. Porque se você conseguir a confiança dela, aí pronto. Aí você já consegue o que você quiser. No começo pode ser difícil, dependendo se tiver ainda na fase mais de adolescência, já é mais complicado. Mas tem que ir aos poucos. O que você pode fazer? Foi o que a gente falou um pouquinho na live passada. Você tem que tentar criar
momentos propícios. Se você sabe que essa criança gosta de futebol, se é um menino, vamos supor, leve ele num lugar que remete ao futebol, no museu do futebol, ou numa loja de coisas de time de futebol, se você tem liberdade para isso. Nisso você vai ganhando a confiança da criança, a confiança. E em muitos momentos ela vai ficar arisca, mas aos poucos ela vai amolecendo. Então você tem que tentar ganhar a confiança dela, não tem outro caminho. Tente ganhar a confiança dela, e como você vai fazer isso? Se aproximando. Se aproximando dela, e para você se aproximar dela, você vai ter que falar a língua dela. Então, tente se aproximar dela, falando a língua dela, para ela começar a confiar em você. E aí, aos poucos, você vai ajudando mais e mais, ela vai amolecendo, vai abaixando a guarda. Mas no começo pode ser difícil mesmo, mas não tenha isso. Nossa, aquela, por isso que o pai e a mãe abandonou. É uma criança muito ruim, é difícil, oh, que gênio. Não pense assim, ela está... Dentro dessa situação, quem mais está sofrendo é essa criança. Imagine ser abandonada pelo pai e pela mãe. Pelo amor de Deus, gente. Então, assim, tenha empatia por essa criança. Tenha empatia por ela. Por mais difícil que seja lidar com essa criança, tenha empatia neste momento e entenda. Entenda que ela é a que está mais sofrendo. Então, tente, de alguma forma, gerar alguma alegria para essa criança, uma proximidade, gerar uma confiança, para que você possa ajudar ela, de fato, em outras coisas maiores. Isso aí, é isso aí. O Binho comentou aqui, gostaria de ler. Trabalhei em escolas de comunidade, realmente conheci e observei muitas crianças vivendo essa realidade. É verdade, né? Muitas vezes a criança ela só precisa de carinho, de amor, entendeu? Que com certeza Exatamente. ela vai amolecer. Aqui a Saskia ela falou: o caso é o Iago e o Luan. Rob conhece, são umas crianças muito difíceis. Eu tento ajudar, mas é difícil. Eu conheço mesmo, o Iago é uma pessoa um pouco arisca, mas você vê que no caso dele ele não é uma má criança. É totalmente mesmo atenção. Ele precisa de atenção. E para conseguir essa atenção, às vezes ele usa meios que não são meios muito convencionais. Mas exatamente o que você falou, Thalita. Eu acredito que atenção, amor. O Binho também falou aqui assim: ainda não sou pai, mas aprendi muito através da observação a esse respeito. Inclusive, fiz amizades com várias dessas crianças e hoje elas me adoram. Isso aí. Carinho e amor, muitas vezes, é o que essas crianças precisam, né? E, não sei, o Joelson, a Cris acabou de entrar. Bem-vinda, Cris. Teve outras pessoas também que entrou. Teve Pri a de Luana, Oliveira. Eu vi a a Débora, Luana, entrou Luana de Castro. Isso aí. Seja isso. bem-vindo. Acabou de entrar Bem-vindos mais um aí. aqui. JJ Seja bem-vindo. Aezer. Seja muito bem-vindo, viu? Então, Vamos lá, gente. Nossa última pergunta, porque o tempo não para. Saskia, eu espero ter ajudado aí você. Se não, pode mandar a pergunta se ainda ficou alguma dúvida, alguma coisa que veio um questionamento, que a gente continua respondendo isso na próxima live, tá bom? Mas é difícil, mas é gratificante, pode ter certeza. O seu trabalho não vai ser em vão, tá bom? Então vamos lá, Rob. É vantagem a amortização. Não, essa já foi. Se eu volta. Se eu tenho muitas dívidas, devo continuar devolvendo o dízimo? E aí? Tô devendo bastante. Eu tenho que devolver ainda o dízimo? vamos lá. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de me... Ah, que legal! Bem-vindo, Jaezer, pai da Cris. Gostaria de me corrigir aqui, tá? Eu falei do saque aniversário e eu falei que quem adere o saque aniversário perde o seguro-desemprego. Na verdade, eu me confundi, tá? Quem adere o saque aniversário não perde o seguro-desemprego, mas quando é mandado embora, fica impedido de sacar o que tem na conta. Que eu acho que é igual ou pior, dependendo da situação, né? Dependendo do quanto você tem na conta. Então, se você é registrado, mas a resposta é a mesma. Se você é registrado, eu aconselho não fazer o saque aniversário. Sabe por quê? Porque se um dia você sair da empresa, quando você quiser sacar o seu FGTS, você não vai poder sacar o que está lá. Tá bom? Então,
corrigindo, você não perde seguro-desemprego, mas você não vai poder sacar o que está na conta. Isso aí, segundo a Pri de Oliveira, fica 2 anos sem sacar. E É isso lembrando, mesmo. fica 2 anos sem sacar se você suspende o modo saque aniversário. Porém, se você não suspende esse modo, você fica impedido de sacar, tá bom? Inclusive, gostaria de falar aqui a questão dos meses, porque como o nome é saque aniversário, depende muito do mês que você nasceu. Quer ver aqui, ó? Quem nasceu em janeiro e fevereiro pode sacar de abril a junho, ou seja, já passou. Se não sacou, não saca mais. Quem nasceu em março e abril pode sacar de maio a julho, esse é o último mês. Quem nasceu em maio e junho pode sacar de junho a agosto, tá no período já. Então, se você for sacar o saque aniversário, vai que tá no período. Quem nasceu em julho pode sacar de julho a setembro. Quem nasceu em agosto, de agosto a outubro. Quem nasceu em setembro, de setembro a novembro. Em outubro, de outubro a novembro. E em novembro, de novembro a janeiro. E quem nasceu em dezembro, de dezembro a fevereiro. Então, assim, saque seu saque aniversário se você não trabalha registrado. Como você já não pode tirar de qualquer jeito, porque você já tirou, se você não trabalha registrado, saque e invista em algo melhor. É a melhor coisa. Mas se você trabalha registrado, não compensa tirar. Deixe seu dinheirinho lá, tá bom? Para que você possa sacar depois. Fechou? Agora a pergunta que não quer calar aí. É uma pergunta teológica, né? Que fizeram aí. Como nós somos, o Projeto UP é para a família cristã, então caiu uma pergunta teológica de cristão mesmo. Rob, eu devo devolver o dízimo quando estou muito endividado? Primeiro que a pessoa que me fez a pergunta, ela fez pela seguinte forma: eu devo pagar o dízimo? Primeira coisa que nós temos que aprender. Eu acho que eu tenho 7 minutos só para responder essa pergunta. Primeira coisa que nós temos que 10 saber minutos. o dízimo você não paga, o dízimo você devolve. Porque tudo que nós temos não é nosso, foi Deus que nos deu, é de Deus. Imagina, vou dar um exemplo, tá? Imagina que você vai no banco pegar um empréstimo, tá? Aí você chega no banco lá com o seu gerente e pega o empréstimo lá de, sei lá, R$ 5.000. Aí quando você assina lá o contrato de empréstimo, você sabe, vai ter que pagar em parcelas com juros e tudo mais. O gerente olha para você e fala: é o seguinte, deixa eu pegar alguém de exemplo aqui, qualquer pessoa. A Pri de Oliveira. É o seguinte, Pri. Você pegou 5.000 emprestado, mas na verdade pode só pagar 10%. Paga só R$ 500, tá bom. Você ia ficar feliz? Eu ia ficar muito feliz. Pega 5.000 emprestado e precisa pagar 10, precisa pagar R$ 500, que são só 10%. É exatamente isso que é o dízimo. Deus, ele nos empresta os bens e as coisas para nós cuidarmos. E nós só precisamos devolver 10%. É isso que é o dízimo. Então você não paga o dízimo, você devolve de tudo que é de Deus apenas 10% que é dele. Então assim, e o dízimo, eu gostaria de falar para vocês um outro princípio. Tem gente que confunde o dízimo com a oferta. Oferta é gratidão, é o que está no coração. O dízimo não é gratidão, o dízimo é fidelidade. O que é fidelidade? O próprio nome já diz, é uma prova se você é fiel. Entende? Então o dízimo, ele é totalmente fidelidade. Deus, Deus precisa do nosso dinheiro? Deus não precisa do nosso dinheiro. No céu, as coisas são de ouro, os castelos são de ouro. Você já viu um castelo de ouro aqui na Terra? Eu já vi lá em Dubai. Vi não, né? Eu vi pela internet, nunca fui, sou pobre. Mas eu vi pela internet lá em Dubai que tem torneiras de ouro, que tem pias de ouro, mas uma casa inteira de ouro, um castelo, eu nunca vi. No céu tem. Deus não precisa do seu dinheiro, meu amigo. Deus apenas quer a sua fidelidade. Entende? Sua fidelidade. E é lógico, para testar a nossa fidelidade, ele pede aquilo que mais nos faz falta, que é o dinheiro. Então, assim, se eu estou endividado, Rob, eu devo contribuir com o dízimo? É lógico que você deve devolver o dízimo, mesmo estando endividado. Por que você deve devolver o dízimo mesmo estando endividado? Meu querido, nosso Deus é o Deus onipotente, o Deus onipresente, Deus onisciente, que a Shirley colocou aqui, ele é Deus do dono do ouro e da prata. Você acha que Deus não vai te honrar de você pagar essa dívida só porque você devolveu o dízimo? Você acha?
Você acha que o Deus que criou os céus, a terra, o mar, o universo, as estrelas, as galáxias, não vai poder pagar uma dívida sua só porque você devolveu o dízimo? É exatamente isso que Deus pede de você, fidelidade. Para você ter uma noção, a, a, a Bíblia, em nenhum momento, ela fala que nós temos que provar a Deus. Inclusive, quando Jesus estava no deserto, o que Jesus falou? Não provar para Satanás lá. Não provarás o teu Deus. Não tem que provar a Deus. Deus não tem que provar que ele é Deus. Porém, tem uma exceção. A única exceção da Bíblia que fala para nós provarmos a Deus é exatamente nos dízimos. É exatamente aí. E em Malaquias 3:10 fala o seguinte: para você provar a Deus nos dízimos e veja que Deus vai derramar na sua vida bênção sem medida. Então prove a Deus. A Bíblia ela faz ela faz uma promessa para você. Se você der o dízimo e a oferta, pode ter certeza que Deus vai derramar na sua vida bênção sem medida. E quando eu falo bênção sem medida, não é que hoje você tem um Celta, amanhã você vai ter uma BMW. Não é isso. Não é prosperidade apenas material. É prosperidade em todos os sentidos. Quer dizer, quando a Bíblia fala em prosperidade, não é luxo, é necessidade. Quer dizer que Deus não vai faltar para você. Não vai fazer faltar para você comida, não vai faltar para você roupa, não vai faltar para você moradia. Então, se essa dívida aí, você está com medo de devolver o dízimo para não pagar essa dívida, prove a Deus. Prove a Deus. Eu quero ver se você não vai conseguir pagar essa dívida. Entende? Inclusive, eu lanço até um desafio. Se tem aqui algum cristão que não devolve dízimo, com medo de faltar ou coisa do tipo, eu lanço o desafio para você. Depois você pode me chamar no particular. Devolve o dízimo esse mês e vê se Deus não vai te honrar. Eu tenho certeza que vai. Porque isso daí é bíblico, entendeu? E lembrando que o dízimo, deixando bem claro, são 10%. Não é 11, nem é 9. Infelizmente, lógico, não estou aqui para falar mal de nenhuma instituição religiosa. Tem instituições que falam para você dar tudo que você tem. Não, Deus não pede tudo que você tem. Deus não precisa de tudo que você tem. Deus apenas pede 10% para testar a sua fidelidade. Ele não quer nem 11 e nem 9, ele quer 10. 10%. Até porque dízimo vem da palavra grega que significa décima parte. A própria palavra já se explica, entendeu? Então, meu irmão, se você que fez essa pergunta tá com medo de devolver o dízimo com receio de não pagar uma dívida, pensa que você adora um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que sabe de tudo, sabe o futuro desde o início, sabe o passado desde o futuro. Ele é o Deus do princípio, o Deus do fim, o alfa, o ômega, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Você acha que um Deus desse não vai te ajudar a pagar sua dívida? Você acha que ele não vai te honrar? Você acha que ele não vai derramar na sua vida bênção sem medida? Então prove a Deus. Devolva o dízimo, que com certeza Deus vai te honrar. Tá bom? Isso aí, a Chiu colocou aqui. Muitos pastores falam: se você não devolver o dízimo, você será amaldiçoado. Então, não quer dizer que você será amaldiçoado. Não quer dizer isso. Até porque Deus, ele, nesse sentido que esses pastores falam, ele não amaldiçoa ninguém. Cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer aquilo que convém fazer. Entende? Mas o fato é, a Bíblia fala o seguinte: devolva o dízimo que Deus vai derramar na sua vida bênção sem medida. Devolva. O engraçado é que se você devolver o dízimo, não vai faltar 10%. Deus vai fazer algum milagre na sua família que parece que vai sobrar dinheiro. Aí você vai ficar sem entender. Pô, não tô entendendo. Eu gastei mais dinheiro esse mês porque eu devolvi o dízimo e tá sobrando? Como assim? É por causa disso, porque Deus ele te honrou. Tá bom? Então não tem essa de ser amaldiçoado, não. Deus ele não amaldiçoa, nesse sentido, ele não amaldiçoa ninguém, tá bom? Mas o fato é, devolva o dízimo. Prove a Deus nesse sentido que você vai ver que Deus vai te honrar, com certeza. Tá bom? Isso. E a Vânia colocou aqui, ó. Já me disseram que o nome é apagado do livro da vida. Então, sim, tem um verso desse na Bíblia, porém ele tem todo o contexto, tá? Vamos supor assim,
Você é uma pessoa que conhece a Cristo. Você sabe e tem ciência 100% desse princípio do dízimo. E a única coisa que Deus pede para comprovar nossa fidelidade a Ele é devolver o dízimo. Então você concorda que se você conhece 100% a Deus, Deus sabe do nosso coração, entende? Então eu não posso falar de uma pessoa que não devolve, que ela tá fora do céu, tá fora do livro da vida, porque eu não sei qual é o conhecimento dela, qual é a maturidade espiritual dela, não sei. Mas se é uma pessoa que tem a maturidade espiritual 100% para reconhecer que tem que devolver o dízimo e por rebeldia, olha a palavra, rebeldia, não devolve o dízimo, sim, provavelmente o nome dela vai ser riscado do livro da vida. Porque ela não devolveu o dízimo? Não, não é porque ela não devolveu o dízimo. Porque ela não foi fiel a Deus, sabendo que ela teria que ser fiel a Deus. Porque só vai para o céu aquelas pessoas que são fiéis a Ele. Então, se eu sei que o dízimo é uma fidelidade para com Deus e por rebeldia eu não sou fiel a Deus, o que eu vou fazer lá no céu? Entende? É até um ato de misericórdia para comigo. Se eu não sou fiel a Deus aqui na terra, por que eu vou querer ser fiel a Ele no céu, na eternidade? Entende? Só que eu não posso É o livre-arbítrio, né? só que eu não posso falar que todas as pessoas que não devolvam não estão no céu. Não é isso. Depende muito da maturidade espiritual de cada pessoa e do coração. Deus conhece o coração de cada um. Mas eu posso afirmar algo categoricamente. Se você tem essa noção, se você tem essa maturidade e por rebeldia você não é fiel a Deus, sim, infelizmente, meu irmão, provavelmente você não fará parte do livro da vida. Porque Deus quer no céu aqueles que são fiéis. Tá bom? Vixe, Mas hoje Deus está 4 ou dando a 3 chance. minutos, né? Mas hoje Deus está dando a chance de todo mundo ser fiel. Então, se você não foi fiel até hoje, você pode começar a ser fiel a partir de agora. E Deus vai esquecer tudo o que passou. Então, a salvação ainda está disponível aí para todo mundo. É só você querer. Deus respeita a sua decisão, está nas suas mãos. Gente, nosso tempo voou, passou rapidinho. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença de todos. Uns chegaram desde o começo, outros foram entrando. Obrigada. Próxima quinta-feira tem live novamente às 8 horas. Então, a gente espera vocês. Entre lá no nosso canal do YouTube, Projeto Up. Tem também o nosso grupo de WhatsApp que você pode participar e receber conteúdos exclusivos. Tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada por todo o carinho, todo o apoio. Se tiver perguntas, mande, divulgue isso daí. Vamos ajudar essas famílias, vamos ajudar essas crianças, vamos ajudar esses casais. Vamos todo mundo se ajudar para todo mundo ficar mais feliz e também todo mundo ir para o céu. Tá bom, gente? Muito obrigada mesmo pela presença de vocês, pelo apoio, pelo carinho. Passou muito rápido, Saskia, mas quinta-feira tem mais. É ótimo quando acaba com gostinho de quero mais. Aí vocês vêm na quinta-feira. Isso aí. Lembrando que também nós temos o canal no YouTube. Acesse nosso canal no YouTube, porque lá tem conteúdos, a gente chama de conteúdo raiz. Conteúdos de 30 minutos, que aí sim, são conteúdos que vão mudar a vida de vocês. Lá já tem como usar o cartão de crédito com sabedoria. Lá já tem os vilões do casamento, quais são os vilões do casamento. Como ter Deus na sua família. Tem um monte de coisa, gente. Família. E tem outros conteúdos que vão sair. Por exemplo, conteúdo sobre o dízimo vai sair. Vai sair também um outro conteúdo de mitos financeiros. Será que compensa eu comprar ou alugar uma casa? Será que compensa eu ter um carro ou andar de Uber? Entendeu? Será que compensa fazer consórcio? Vai ter um vídeo que só fala desses mitos, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Acessem nosso canal. Vamos compartilhar conhecimento. Quanto mais conhecimento o povo tiver, melhor. A Bíblia fala que o povo perecerá por falta de conhecimento. Então, não vamos perecer. Vamos compartilhar conhecimento com o povo, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e até quinta que vem. Vou orar rapidinho pra gente encerrar. Oração. Olha que feio, esquecendo da oração. Vamos orar rapidinho. Vamos lá. Querido Deus, obrigada pelos momentos que passamos aqui. Continue conosco, abençoe cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até quinta-feira. Tchau.